sua presença nessa noite? Você deseja que Ele encha esse lugar nessa noite? Você deseja que a presença dEle esteja nesse lugar essa noite? Então levante suas mãos e diga: enche esse lugar. Diga: enche esse lugar. Enche a minha vida. Aleluia. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Oh, enche, enche. Enche esse lugar. Oh, enche. Enche a minha vida. Mais uma vez, diga: enche esse lugar. Enche esse lugar. Oh, vem nesse lugar. Oh, enche. Enche esse lugar. Oh, enche a minha vida. O que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás aclamado pela tua igreja, tu que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Chama a presença dele essa noite para esse lugar. Chama, chama. Vem nesse lugar. Oh, enche, enche esse lugar. Oh, vem nesse lugar. Oh, enche a minha vida. Mais uma vez, chama, chama, chama. Vem nesse lugar. Oh, enche esse lugar. Oh, vem nesse lugar. Oh, enche a minha vida. Tu que estás assentado sobre os querubins, tu que estás entronizado em meio aos serafins, tu que estás aclamado por anjo, vem nesse lugar. Ele é aclamado por ti. Então diga: o que estás aclamado a tua igreja. O que estás aclamado por tua igreja, vem nesse lugar. Chama a presença dele essa noite, eu quero ouvir. Vamos lá, vamos lá. Vem nesse lugar. Oh, enche esse lugar. Oh, vem nesse lugar. Eu quero ouvir vocês, diga, diga, vai, enche. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Vem nesse lugar. Enche a minha vida. Vem nesse lugar. Oh, vem nesse lugar. Oh, vem nesse lugar. Oh, enche a minha vida. Vem Jesus.
o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem Jesus. Chama ele para dançar contigo essa noite. Vem dançar. Vem dançar. Vem Jesus. Vem Jesus. E toma o teu lugar. Vem Jesus. Vem dançar. Esse é o som da tua noiva. Quero ouvir a noiva de Jesus falando. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Esse é o som. Esse é o som da tua noiva. Esse é o som da tua igreja apaixonada, fascinada. Vem Jesus. Vem Jesus. E toma o teu lugar. E toma o teu lugar. Vem Jesus. Vem dançar. Estou aqui. É teu esse lugar. É teu esse lugar. Estou aqui. Vem dançar. Vem dançar. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá. Diga nada, nada, nada. Nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em... Porque estou bem certo. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus. Diga nada, nada. Nada, nada poderá nos separar. Nada,
igreja diga nada. Eu quero ver a igreja dizendo que nada vai te separar. Vamos lá assim, ó. Nada. Nada poderá, nada poderá nos separar. Nada poderá nos... Mais uma vez. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quebra-babacieria, quebra-ba. Te adoramos, Senhor. Diga, vem Jesus. Vem Jesus. Diga que a porta do seu coração está aberta para Ele essa noite. A porta está aberta. Eu ouvi o Senhor bater nela. Chama Ele, vem Jesus. Vem Jesus. A porta está aberta. Eu ouvi. Você que ouviu a voz do Senhor, levante suas mãos e diga: o Senhor bate nela. Eu abro a porta do meu coração. Pode entrar, a casa é sua. Eu abro a porta do meu coração. O nosso amor vai ser. Eu abro a porta do meu coração, diga, vai. Eu abro a porta do meu coração. Pode entrar, a casa é sua. Eu abro a porta do meu coração. O nosso amor vai até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia dele, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia, até que a casa fique cheia. Até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia dele. Vem Jesus, a porta está aberta. Você ouviu Ele falando com você nessa noite? Então diga: eu abro a porta do meu coração. Pode entrar, a casa é sua. Eu abro a porta
mais uma vez, eu abro a porta. Eu abro a porta do meu coração. Pode entrar, a casa é sua. Eu abro a porta do meu coração. O nosso amor vai ser eterno até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia dele, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia. Diga até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, cheia dele, até que a casa fique cheia, até que a casa. Você entende que você é casa e morada do Espírito Santo? Você que entende, você é casa, morada do Espírito Santo? Você deseja ficar cheio dele? Nessa noite nós desejamos que você seja cheio, até que a casa fique cheia, até que a casa fique cheia, até que transborde mais de Deus, de você, da sua vida. Então levante suas mãos e diga, vamos assim, ó. Até que a casa fique cheia. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinita humanidade, servo de todos. Você deseja mais dele nessa noite? Então diga mais de ti. Deseja que ele cresça na sua vida nessa noite. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Que ele cresça, e eu diminua, que ele apareça, que
que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Que Ele cresça, diga, vamos lá. Que Ele cresça. Queremos nos constranger na tua presença. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, queremos que o Senhor cresça em nossa vida e que venhamos diminuir para que possamos ver a tua face, Deus. Queremos que o Senhor venha morar em nosso coração, venha habitar, venha mudar e nos moldar de acordo com a tua vontade, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração e vem, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Diga quem é, quem é, quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é. Diga quem é o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. A igreja diga, diga quem é o Rei. Quem é? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, para que Jesus, o Rei da glória. Diga, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Quem é? Quem é? Diga quem é. Quem é? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é
Pais e irmãos, sejam educados. Eu disse pais e irmãos. Isso, muito bem. Salmos de número 51. Quando estiverem prontos, vocês falam, tá bom? Vocês já encontraram? Salmos de número 51, vamos ler. Posso ler? Vamos orar, né? Deixa eu orar por vocês, pela igreja antes. Pai, nós estamos diante do Senhor e eu quero apresentar a tua igreja diante de ti. Eu oro que eles recebam o espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro para que o entendimento deles seja iluminado. Deus, eu oro para que o Senhor fale com eles. Eu oro para que fé surja no coração, para que coisas mudem de lugar, para que renovação da mente aconteça para a tua glória, Senhor. Traz salvação nessa noite, libertação e cura neste lugar. Nós te pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém. Salmos de número 51. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e és inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Pois tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Digam amém. Esta é a palavra de Deus, palavra da vida eterna. Esse texto que nós lemos de Salmos de número 51 é um texto muito importante da Bíblia. Óbvio que toda a Bíblia é importante, mas existem alguns textos que eles se destacam, que eles se tornam mais relevantes no meio cristão, né? Nós temos esses textos com mais significância, eles são mais presentes. Então é tipo assim, é uma coisa que todo cristão deve conhecer, é esses salmos. Salmos de número 51. Esse salmo é um salmo de Davi que foi escrito ao regente do coro.
E é um salmo que Davi fez quando o profeta Natã foi ter com ele. Depois de ele ter pecado, né, diante do Senhor. Então esse é um salmo de quebrantamento, esse é um salmo de arrependimento, esse é um salmo de retorno para Deus, né? Davi, ele cometeu pecados horríveis diante de Deus. Segundo Samuel, conta a história de Davi e fala sobre uma paixão avassaladora que Davi teve. E isso é uma coisa interessante para nós observarmos, porque todos os seres humanos, seja crente, seja não crente, está sujeito a paixões, a paixões destruidoras. Amém? Estão aqui comigo? Todos os seres humanos, seja crente, seja não crente, seja religioso, seja não religioso, estão sujeitos a paixões destruidoras. Existem paixões que elas vêm para destruir a vida. Existem paixões que elas não são comuns. Existem paixões normais, mas existem paixões anormais. E essas paixões, elas deixam um rastro de destruição por onde elas passam. Não sei se você já conheceu alguém que passou por experiências dessa forma, mas nesse tempo de pastorado que a gente tem, dentro da igreja, eu já vivenciei muitas experiências dessa forma. São muitas vezes pessoas maravilhosas, são muitas vezes pessoas incríveis, são muitas vezes até pessoas muito crentes, muito cheias de Deus, muito voltadas para Deus, e de repente ela conhece uma pessoa. E aquela pessoa leva ela para o fundo do poço, literalmente para o fundo do poço. E dificilmente ela consegue sair de lá, dificilmente ela consegue retornar de lá. São paixões destruidoras. Isso, os nossos jovens estão sujeitos a esse tipo de coisa, não é? Casados estão sujeitos a esse tipo de coisas, não há quem escape. Paixão avassaladora, paixão para destruição, ela acontece, ela existe, ela é real. Então Davi, ele passou por uma dessas experiências. A história conta que Davi estava em guerra, Israel estava em guerra, e o rei Davi, diz a Bíblia que ele ficou cansado. Isso é uma coisa interessante, essa palavra, essa expressão, que diz que Davi estava cansado, certo? A gente vai encontrar ao longo das Escrituras algumas situações em que a Bíblia fala sobre o cansaço de determinada pessoa. E geralmente não é bom. Exemplo disso, a gente tem o caso de Esaú. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de guisado, um prato de sopa. Mas a Bíblia fala que Esaú havia acabado de chegar da caça e ele estava muito cansado, ele estava exausto. E quando ele estava cansado e exausto, ele trocou o que era precioso por aquilo que era vil. Ele teve um julgamento durante o período do cansaço, que ele disse assim: poxa, do que vai me servir o direito de primogenitura se eu posso matar a minha fome? Ele trocou aquilo que era precioso por aquilo que não tinha valor algum. Então o cansaço, ele é um momento perigoso na vida de todo ser humano. Ele pode entrar em dificuldades que ele não vai conseguir sair. Então a Bíblia fala que Davi estava cansado. E quando ele estava cansado, ele voltou para o seu palácio. E estando no seu palácio, os seus guerreiros estavam no campo de batalha, a sua nação estava no campo de batalha, mas Davi, que era o rei, veio para casa e ele estava cansado. Qual é o problema? Davi foi dar uma volta no palácio e tinha uma mulher linda tomando banho no terreiro, a vizinha. Há quem diga, né, vou repetir, há quem diga, as más línguas falam, que Betseba fez aqui de propósito. Eu não quero levantar falso testemunho contra a irmã, não é? Mas o fato é que a mulher foi tomar banho nu no terreiro. E lá está o rei, no seu palácio. Quando vê aquela criatura, o coração dele se derrete. E ele diz: meu amigo, eu tenho que ter essa mulher. Ela tem que ser minha. Chova pau, chova canivete, ela vai ser minha. E ele teve. Ele teve. Qual o problema? A mulher engravida.
E agora ele pergunta, como é que eu vou fazer? Porque aquilo era um adultério, ele estava pegando a mulher de outra pessoa, e ele era casado. Então ele estava cometendo algo hediondo. Então ele agora vai tentar esconder o mal feito que ele havia feito. E o que ele faz? Manda chamar o marido da mulher que estava na guerra. Quando a mulher chega em casa, quando o homem chega em casa, Davi diz, vá dormir com a sua mulher. Porque se ela dormisse, o filho não seria do rei, seria do cara, né? Então teria como esconder bem aquele negócio. O problema que Davi não contava era que o soldado era muito fiel. Então o soldado disse, como que meu senhor acha que, estando os meus amigos na guerra, eu iria me deitar com a minha esposa? Jamais eu faria isso. Aí o Davi disse, pô, vamos beber aqui umas cachaças, um negócio. Davi estava desviado. Então eles foram beber umas cachaças, um negócio, umas pingas 51 da época. Colonial, Sapupara, essas coisas. E aí eles tomaram lá um porre, e o Davi disse, macho, vai dormir com a mulher, macho. Não posso, meu rei. Aí disse que o cara era tão fiel que o cara saiu do palácio, dormiu na porta do palácio, feito um cachorro, mas não foi dormir com a mulher. E aí o rei teve uma outra ideia terrível, porque eu quero que você perceba isso, que o pecado, ele sempre vai atrás de outro pecado para esconder o primeiro. É um pecado que gera filhos. O pecado, ele tem filhos e netos, ele não fica só, ele gera, entende? Ele não fica paradinho na dele, ele gera filhos e netos. Então, o que dá? A próxima ideia do Davi foi, já que esse cara não vai se deitar com a mulher, então o Davi fez um bilhete, e entregou para o soldado e disse, entrega ao comandante. E aquele bilhete estava escrito, coloque ele na fileira de frente. Na primeira oportunidade, ele vai ser assassinado. Então Davi, além de ter dormido com a mulher do cara, gerou um filho nela, entregou na mão do cara o bilhete que seria a sua sentença de morte. Gente, é crueldade em cima de crueldade, é muita maldade. E o cara de fato morreu lá no campo de batalha. Então tudo estava certo. Agora eu vou assumir a mulher, o menino vai ser meu, está tudo certo. Só que não. Um certo dia, lá está o rei no seu palácio, e aí entra um profeta, chamado Natã. E o profeta Natã vai para o rei e diz, meu rei, que sentença nós daremos para esse homem? Havia um homem pobre, que vivia com a sua esposa e seus filhos, e tinha uma ovelha tão querida, que ela comia na mesa, junto com todo mundo, dormia na cama, era o xodó das crianças. E o dono das terras recebeu uma visita e mandou matar uma ovelha para servir para as visitas. Mas, em vez de pegar do seu rebanho, foi pegar exatamente a ovelha do seu servo. Meu rei, o que merece esse homem? Davi saltou e disse, esse homem merece a morte. Aí o profeta diz, meu rei, esse homem és tu. E aí o profeta começou a contar a história. Estando tu no teu palácio, não sei o quê, contou tudo que havia acontecido. E Davi cai com o rosto em terra. E o profeta vai embora. Davi começa a clamar a Deus. Muito provavelmente esse salmo foi criado ou veio a existir nesse momento. Se não foi nesse momento, mas foi nesse contexto do pecado de Davi. Então a história conta que o profeta saiu do palácio e retornou. E o profeta veio dizer, Davi, diz o Senhor, tu não morrerás. Porque Davi tinha clamado ao Senhor ali e Deus ouviu sua oração. Não é? Porque o próprio Davi, ele determinou a sentença dele. O que merece o homem que fez tal coisa? Ele disse, morte. Pois era o que ia acontecer com Davi, ele iria morrer. Mas o indivíduo caiu de joelhos, clamou ao Senhor, se quebrantou, se arrependeu, e o Senhor disse, ok, não morrerás mais. O profeta voltou, o Senhor disse, não morrerás mais, porém, a espada nunca se apartará da tua casa. Então, para todo o resto da vida de Davi, ele iria conviver com a presença da espada dentro de sua própria casa. E a morte começou a operar logo de começo. A criança que ele teve com Betseba morreu.
Próximo passo, um irmão se apaixona terrivelmente pela irmã. Estupra ela. E depois, quando estupra, enoja a menina, não quer nunca mais ver ela na cara. O irmão, o outro, vai lá e mata o irmão que estuprou. E aí o cara que matou o irmão que estuprou, agora toma o palácio do rei, expulsa o rei para matar o rei. E dorme com todas as mulheres do rei. O filho dorme com todas as mulheres do rei. E esse filho é morto agarrado pelos cabelos, pendurado numa árvore. A espada não se afastou da casa de Davi. Do início ao fim da sua existência, a espada esteve presente. Então, o drama que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente sobre o pecado e as consequências que o pecado traz. Porque, de repente, a gente pode estar brincando com o pecado como quem brinca com uma serpente sem ter noção do perigo que está correndo. O pecado, ele persegue gerações. Isso é muito grave. Eu estava comentando com os irmãos no primeiro horário sobre um rapaz cujo pai era bandido, foi morto em confronto com a polícia. E esse cara teve uma vida bem ruim, viveu preso, teve metido com crimes e etc. Teve filhos, o filho cresceu, e à medida que a gente vê essa criança crescendo, adivinha para onde ele vai se caminhando? Para um ambiente que é propício ao crime e a mesma vida que o pai havia vivido. Estava comentando com os irmãos também sobre um outro rapaz que esteve aqui na igreja há um tempo atrás. Esse garoto tinha em torno de 14, 15 anos, quando foi algum tempo depois que ele estava aqui na igreja, eu vi ele com a namorada. Eu chamei ele e disse: meu lindo, pai do senhor, tu está namorando, macho? Tu tem 15 anos, tu vai casar? Disse: não. E para que tu quer namorar? O senhor sabe para que eu quero namorar. Porque hoje os garotos não namoram mais. Antigamente namorava, hoje não. Hoje é namorido, né? Se criou uma palavra, namora, mas faz tudo que um homem casado deveria fazer. Aliás, que um homem casado faz. Então, não existe mais namoro. Pelo menos deveria existir no meio cristão. Aqueles que valorizam a palavra, aquilo que valoriza a santidade, a pureza de Deus, deveria praticar aquilo que a palavra fala. Porque se nós quisermos colher os benefícios, a gente tem que saber que tem que plantar a semente. E tem que plantar a semente da palavra. Veja só, nós não podemos escolher o que nós vamos plantar. Aliás, o que nós vamos colher, a gente só pode escolher o que a gente vai plantar. Então, uma vez que você plantou algo, a colheita é certa. Quem plantou vento vai colher tempestade. A semente que você planta é a colheita que você terá. Então, se eu quero mudança no meu destino, eu tenho que mudar o quê? A semente que eu estou plantando. Vocês estão comigo? Então, se eu quero Deus na minha história, se eu quero Deus na minha família, na minha vida, eu tenho que plantar a semente da palavra. Então, eu cheguei para aquele rapaz e disse: você gosta do seu pai? Ele disse: eu odeio meu pai. Você gosta do que ele fez com a sua mãe? Não. Você gosta do que ele fez com você também? Não. E o que aconteceu? A mãe dele tinha 4 filhos, se eu não estou enganado. Ao que parece, cada filho era de um homem diferente. Ele era o mais velho. E o pai dele tinha feito um menino, mas também nunca deu assistência, nunca deu atenção. E ele carregava uma marca com relação àquilo. Porque o pai o abandonou. E não era presente, não era pai dele. E a mesma coisa, com certeza, acontecia também com os outros irmãos. Então eu aproveitei essa oportunidade e disse assim: e o que você acha que vai acontecer com você e essa menina que você está namorando, com 15 anos de idade? Você vai ficar com ela e você vai ter filho. E o que você vai fazer com o filho que você vai ter com ela? Você vai fazer com ele a mesma coisa que seu pai fez com você. Você vai abandoná-lo. E você não vai amar a mãe dele. Não sei se ele gostou da conversa. Ele saiu da igreja. Então, eu imagino que ele não gostou. Passaram-se o tempo. Eu o encontrei há algum tempo atrás.
E ele estava com um bebê lindo nos braços. Não sei se ele mudou de comportamento, se casou com aquela mulher e foi ser pai do seu filho com a ideia de eu jamais te abandonarei, eu vou cuidar de você. Mas por que eu estou contando essa história? Estou contando essa história para te mostrar que aquilo que o seu pai foi, há uma tendência muito forte de que você também seja, de que há uma atração para que você viva aquilo que seu pai viveu. Você compreende? O que é que eu estou falando com isso? Acerca das consequências do pecado. A espada nunca será removida da tua casa. Existe um plantio. Existe um plantio. O Senhor disse, eu não terei o culpado por inocente. A iniquidade dos pais visita os filhos até a 3ª e 4ª geração. Porém, o Senhor disse, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então você veja que a iniquidade visita 3ª e 4ª geração. É você, aliás, o seu pai, você, seu filho e seu neto. A iniquidade vai visitar essas 4 gerações. Porém, o Senhor disse, se você temer o meu nome, até 1000 gerações. Amiguinho, você vai estar, os seus ossos ressecados, nem se vê mais. E o Senhor está fazendo bem aos teus netos, tataranetos, bisnetos, porque você escolheu amar o Senhor. Então escute isso. Precisamos aprender, amados, sobre esse capítulo importantíssimo de Davi. Por quê? Esse capítulo fala do pecado terrível de Davi. Porém, esse texto fala sobre o quebrantamento de Davi, que foi maior do que seu pecado. E é assim que precisa ser. Se eu peco contra Deus, o meu quebrantamento e o meu arrependimento deve ser maior do que o pecado que eu cometi. A minha arrogância, a minha soberba tem que cair por terra. Há de haver quebrantamento e arrependimento para que haja cura. Se não houver, não terá. Davi poderia muito bem, na hora que o profeta o confrontou, o Davi poderia dizer, tu pensa que tu é o quê? Eu sou o rei de Israel, meu irmão. Qual é a tua? Vai te pôr no teu lugar? Poderia ou não poderia? Ele é arrogante. Você quer que eu bote o meu exército atrás de você, uma espadada no seu bucho, rapaz? Você quer o quê? Ele poderia ter reagido de qualquer forma. Eu mando no sacerdote, eu mando em você, eu mando... Sai fora da minha casa, seu safado. Mas que conversa é essa de falar que eu fiz um negócio com a mulher do rapaz? Quem foi essa fofoqueira para eu cortar a língua dela? Em que gazeta, em que jornal que saiu essa fofoca? Ele poderia ter se saído de várias formas. Mas o que ele fez? Na hora que o Senhor o confrontou, caiu com o rosto em terra e disse, pequei. Contra ti pequei. Eu nasci em pecado. Na verdade, eu não pequei agora. Eu já nasci em pecado. A minha estrutura foi formada no pecado. O cara se quebrantou, mas foi profundo, não foi superficial. De tal forma que o Senhor ouviu na hora que o cara clamou e mandou o profeta voltar. Volta lá, disse, não vai morrer não. Amém? Então esse texto é um texto que fala não apenas do pecado de Davi, mas do tamanho que foi o seu arrependimento e o seu quebrantamento. Porque todos nós somos passíveis de praticar coisas que nós carregamos como vergonha e dor por toda a nossa vida. Todos nós estamos passíveis disso. A Bíblia fala, não há um justo, não há um sequer, todos pecaram, todos se extraviaram. Todos estão afastados e separados de Deus, não há um sequer. O Senhor disse que até o hálito é podre. É hálito de sepultura. Por quê? Porque o interior é podre. Então, se o interior é podre, qualquer ar que saia é podre. Então, o Senhor disse, não há nenhum que escape. Então, Davi se quebrantou com tal forma que o Senhor ouviu e veio. Então, é sobre isso aqui que eu quero falar para vocês. Então, vocês sabem o que é pecado? Só para a gente começar aqui a nossa conversa. Vocês sabem o que é pecado? Se vocês forem lá para a salinha e perguntarem para as crianças, criança, o que é pecado? Todas elas vão responder. Pecado é aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. Amém, criancinhas? Cadê Letícia? Não é assim, filha? Amém, criancinhas. Então vou perguntar para vocês, o que é pecado? Diga comigo, tudo aquilo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. Agora só vocês, 1, 2, 3 e pecado é?
Muito bem, criancinhas. Muito bem. Então observe como é que começa dizendo tudo aquilo que eu penso. Onde é que a gente tem que começar a colocar guarda na nossa vida? No que pensamos. Porque tudo aquilo que nós fizermos será fruto de algo que nós pensamos. Jesus falou que toda má obra que alguém faz começa no pensamento. Então, se eu não proteger o meu pensamento, eu vou acabar fazendo besteira. Ou seja, a Bíblia diz tudo aquilo que não é bom, agradável, de boa fama, que é justo, que é certo, que é coerente, não faça, não pense sobre isso. Mas pense naquilo que é bom, que é justo, que é reto, coerente. Amém? Então, se eu protejo o meu pensamento, naturalmente eu vou também proteger a minha fala, porque aí é onde entra o outro nível de pecado. Eu penso e eu falo. E eu posso vomitar pecados pela minha fala. O terceiro nível é fazer aquilo que eu estou pensando e falando. Vocês compreendem? Começa assim. Então isso é pecado. Aquilo que eu penso, falo e faço. Então aquilo que não agrada a Deus, aquilo que eu penso, falo e faço, o que não agrada a Deus. Mas você sabe o que é que não agrada a Deus? Ou você sabe o que é que agrada a Deus? A outra pergunta é, se você sabe, você se importa com aquilo que agrada a Deus? Porque pode ser que todas as pessoas estão dormindo e acordando, e isso nunca passa pela cabeça delas. O que é que eu estou fazendo que Deus não está contente? O que é que eu estou fazendo que Deus reprova? Quem dorme e acorda pensando no que é que agrada a Deus? Eu estou vivendo de modo que Deus se agrada? Porque isso é pecado. Pensar, falar e fazer aquilo que não agrada a Deus. Então eu deveria procurar saber o que é que não agrada a Deus. Veja bem, temor a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa, você teme a Deus? A maioria vai dizer sim, eu temo a Deus. Mas o que é que significa temer a Deus? Significa amar o que Deus ama e detestar o que Deus detesta, odiar o que Deus detesta. Temer a Deus é amar o que Deus ama. Vamos citar um exemplo. Você ama a igreja? Pois é, Deus ama a igreja. A tal modo que morreu por ela e ressuscitou para torná-la justa e apta e digna para entrar no reino dos céus. Jesus, Deus, ama a sua igreja. Você ama a igreja? Vou citar um exemplo. Outro dia nós tivemos aqui um evento do Ítalo. Ele treina algumas crianças artes marciais e ele tem a ideia de transmitir para as crianças não apenas autodefesa, mas colocar pensamentos sadios na cabeça das crianças. Então ele prepara de vez em quando uma comunhão e chama os pais dessas crianças e as crianças não para treinar no tatame, mas para colocar ideias boas na cabeça. E ele me chamou 2 vezes para colocar ideia boa na cabeça dessas crianças. Eu fui, uma lá no tatame e outra ele pediu à igreja. Pastor, pode ser na igreja? Pode. Fizemos aqui um sábado, um lanche e tal. Chamamos os irmãos para cantar música, foi horrível, mas a gente veio cantar. Foi triste o nosso louvor, não foi, meu filho? Foi tu? Foi o Pedrinho. Cadê? Foi o Pedro? Foi nós, os sofredores, exatamente. O Pedrinho cantou, nós arranhamos, acho que o Vini também. Não? Foi outro? Enfim, tinha alguém na guitarra, não me lembro, era o Wesley. E eu fui por baixo desafinado. Então, assim, foi uma desgraça. Enfim, mas aí tentamos fazer o nosso melhor, foi um fracasso o louvor, logo em seguida eu fui trazer a palavra foi maravilhosa, não por causa de mim, mas apesar de mim. O Senhor foi maravilhoso, assim, a palavra que veio. Mas algo interessante aconteceu. Depois alguém disse assim, pastor, assim que começou, 2 ou 3 famílias foram embora. Eu digo, que pena. Mas por que foram embora? Porque eu não gosto da igreja. Eu prefiro estar num puteiro. É mais legal. Eu prefiro talvez estar num bar. É mais legal esse ambiente. Eu prefiro estar talvez numa bocada. É mais divertido. Mas a igreja... Então aquilo que é errado, eu não me envergonho, mas aquilo que é correto, eu repudio. Mas se você perguntar, você teme a Deus? Com certeza.
Se você teme a Deus, você deveria amar o que Deus ama e deveria odiar, detestar, fugir daquilo que Deus foge e detesta. Porque é isso que significa temer a Deus. Temer a Deus não é só dizer eu temo, não é só palavras jogadas ao vento, mas são ações concretas. Então, muito bem, pecado é ofensa à santidade de Deus. Amém? Vocês estão aqui? Então perceba sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus não é a parte punitiva da natureza de Deus para nos manter longe do prazer e do sucesso. Presta atenção nisso aqui. Santidade de Deus não é porque Deus é um cortador de barato. Deus gosta de cortar o meu barato. Ele não me deixa eu fazer o que eu quero. O que eu queria, um monte de coisa eu não posso. Não é? Então escute, a santidade de Deus não é essa parte punitiva que corta o meu prazer. A santidade de Deus é a própria beleza de Deus. A santidade de Deus é a essência de tudo aquilo que é bonito e certo. Isso é santidade. A santidade é a beleza do próprio Deus. Quando a gente percebe alguém na Bíblia que teve uma visão da santidade de Deus, ele tem a vida transformada, impactada, porque ele teve visão da santidade de Deus. A santidade de Deus te permite ver a beleza de Deus. Tudo aquilo que é lindo e que é certo, a santidade de Deus aplaude. Por exemplo, estava citando para os irmãos, outro dia eu estava vendo uma imagem de um caminhoneiro chegando depois de dias de viagem. E quando a gente percebe a imagem, tem uma filha, uma menina talvez de 5 anos, num pé e no outro, fora de casa, num pé e no outro, ela sabia que o pai ia chegar. Quando então se escuta o som da buzina ao longe, ela fica louca. Quando o pai para o caminhão, a carreta, que abre a porta, a criança corre enlouquecida, pula dentro da boleia, abraça o pai, beija em todo quanto é canto, o pai agarra aquela criança. O que é isso aqui? Santidade. Tudo aquilo que é lindo, que é certo, que é correto, isso é a santidade de Deus. É isso que Deus aprova. Agora, o que é que Deus não aprova? Um pai que despreza a sua filha, um pai que não ama a mãe da sua filha, um pai que não supre a sua casa, um pai que tem amantes fora. Isso Deus não aprova, isso é pecado. Então veja, santidade de Deus não é Deus cortar o nosso barato, é Deus dizer, eu tenho algo mais belo para você, eu tenho algo mais lindo para você, eu tenho algo que você vai se orgulhar disso. Eu amo isso. Então, santidade de Deus fala sobre a defesa daquilo que é lindo e que é belo. E por que nós não queremos mais a santidade? Porque que aquilo que é do mundo nos atraiu de tal forma que a santidade de Deus não nos atrai. Aquilo que é lindo, que é belo e que é certo não nos atrai. Está errado isso. É um exemplo de que o nosso coração foi seduzido por aquilo que é pecado. Então veja, a primeira consequência que eu poderia citar sobre o pecado é separação de Deus. A separação faz parte do castigo do pecado. Diga comigo, separação de Deus. Se você observar aqui no versículo 6, no versículo 6 do Salmo que nós lemos, diz assim, Luquinha, tu ainda está aqui? Glória a Deus. Salmo 51, versículo 6, eu já estou me preparando para a gente terminar, ok, gente? Salmo 51, versículo 6. O salmista diz assim, eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Então veja, o que o pecado faz com a gente, quando a gente escolhe viver no pecado, você vai ficar separado de Deus. Uma consequência disso é, você vai perder a verdade no seu íntimo. O Davi disse isso aqui, ó, eis que desejas que a verdade esteja no meu íntimo, faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Então, quando Davi pecou contra o Senhor, o que é que ele percebe? Não há verdade dentro de mim.
Então você vai ter pessoas absolutamente vazios na existência. Elas são sem valores, ela não tem princípios, ela não tem nada. Ela é oca por dentro. Então aquilo que antes era verdade dentro de si não tem mais, ela foi destruída. Então a mentira é o seu melhor amigo, é a sua melhor amiga. Só que ela mente para tudo e para todos, mas ela sabe para ela e dela que ela não tem como fugir disso. Ela convive, se relaciona com a mentira o tempo todo. O que é que aconteceu? A verdade do íntimo não tem mais. E isso está ficando cada vez mais comum. Quando a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que ainda moram no interior e que foram criadas de uma outra forma, você percebe essa essência da verdade que elas carregam. É absolutamente confiável o relacionamento com elas. Elas carregam verdade, elas têm valor dentro de si. A geração atual, é difícil você encontrar pessoas que carreguem valores dentro de si. Ela não tem valor, só tem mentira dentro de si. Ela é uma mentira, ela é uma farsa ambulante. Na verdade, lá no livro de Judas diz, eles são nuvens sem água, não tem conteúdo. Elas são como a espuma que o mar vomita. E vomita as próprias maldades, as próprias depravações. Elas não têm verdade dentro de si. Então Davi disse, pelo amor de Deus, isso está me matando. Eu não tenho mais verdade no meu interior, pelo amor de Deus, eu virei uma coisa. Eu não sou mais um ser humano, eu sou uma coisa. Isso me lembra de um filho que chegou em casa, um rapaz, chegou em casa, a primeira farra dele. Ele bebeu cachaça a tal ponto de chegar em casa muito bêbado. Chegou em casa bêbado, o pai recebeu ele na porta, deu-lhe uma surra do tamanho do mundo. E aí perguntava-se, por que você está batendo? É porque eu bebi? Ele disse, não é porque você bebeu não. É por causa daquilo no que você está se transformando. Por isso eu te bato. O ódio de Deus não é pelo seu pecado. É por aquilo no que você está se transformando por causa do pecado. Você compreende? Então o nosso pecado está cavando a nossa humanidade e destruindo-a por dentro. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Então qual é a expectativa de Deus? É que todos os homens e todas as mulheres e todos os jovens e todas as crianças tomassem posição acerca da santidade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que tome posição acerca da santidade de Deus. Pais são responsáveis pela santidade na sua casa e na sua família. Responsáveis. Eles são pastores da sua casa. Deveria ser zeloso pelo temor de Deus naquele ambiente. A santidade de Deus é exaltada naquele ambiente. Então veja, o pecado nos separa de Deus, isso faz parte do castigo de Deus. Outra coisa que ele faz, ele rouba a verdade no seu íntimo, você se torna um saco vazio. No versículo 8, 10, 11, 12, olha o que Davi fala. A outra coisa que o pecado rouba de você é a alegria. Olha o que Davi fala, ele diz assim, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, não me lances para fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Olha o que Davi está dizendo, faça-me ouvir júbilos de novo, porque os meus ossos estão esmagados. O que o pecado fez com Davi? Roubou-lhe a alegria. Não há mais alegria. Você pode ir para festas, mas não há alegria. Você pode driblar a sua tristeza com qualquer coisa, mas não há alegria. E essa é a razão, com certeza, do porquê tanta gente se envolvendo com drogas. Porque não há alegria. Tanta gente se envolvendo no alcoolismo, porque não há mais alegria. Eu não consigo mais ficar comigo mesmo.
Eu não suporto viver comigo mesmo. Então eu tenho que estar num estado ébrio para sempre. Porque se eu ficar são, eu mesmo vou querer me matar. Porque não há alegria, não há razão, não há sentido da existência. Hoje, na nossa sociedade, tudo é depressão. Então, se você está nesse estado, vá para um psiquiatra e começa a tomar remédios. Mas ninguém está falando sobre arrependimento. Ninguém está dizendo, filho, isso é pecado. Você precisa perscrutar a sua alma. Você precisa entrar nos porões da sua alma. Você precisa entrar nos lugares escuros. Você precisa lidar consigo mesmo. Você precisa entender que muitas coisas que você faz ofendeu a santidade de Deus. E precisa se posicionar acerca dessas coisas. Tomar remédios para lidar com a sua tristeza não vai resolver o problema. A sua tristeza tem uma causa. Psiquiatra, psicólogo não vai entrar aí. Esse é um ambiente do Espírito. Davi disse, pelo amor de Deus, devolva-me a alegria da tua salvação. Pelo amor de Deus, não retira de mim o teu espírito. Pelo amor de Deus, tira de mim qualquer coisa. Mas o teu espírito não. Davi era rico, irmãos. Davi era rei, Davi era poderoso. E então ele estava dizendo, Senhor, tira de mim. Se o Senhor quiser tirar de mim o palácio, tá bom. Se o Senhor quiser tirar de mim o meu grande exército, que nós abatemos tantos inimigos, tudo bem. Se o Senhor quiser tirar a minha riqueza, está tudo certo. Mas pelo amor de Deus, devolve a alegria. Devolve o Espírito Santo. Devolve a intimidade e comunhão contigo, porque isso é muito cruel. É muito cruel. Então, a pergunta que eu faço é, imagine o que é viver uma vida sem desfrutar da presença. O que é uma pessoa passar pela sua existência e não desfrutar do gozo da presença de Deus? E é isso que nós estamos vivendo avassaladoramente na nossa sociedade. Quanto tempo existem tantas pessoas que nunca foram visitados pela presença. Seus corações são escuros, Deus nunca entrou lá. Elas não sabem como é sentir a presença de Deus. E elas são tristes. E tentam lidar com as suas tristezas de todas as formas, mas é impossível, porque aquilo é ausência de luz, é ausência de Deus. Não há nada, é insubstituível isso, insubstituível. Quando você vai para as Escrituras, olha o que a Bíblia fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Olha isso, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Deus tem alegria. Olha o que Jesus falou. Ele disse, olha, quando Jesus começou a pregar, ele disse, chegou o reino de Deus. Arrependei-vos, pois, disse o Senhor. Como é que eu tenho acesso ao reino que tem justiça, paz e alegria? Arrependimento, quebrantamento. A outra coisa que a gente encontra é quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Ele diz, mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo e paz. Olha outra coisinha que está faltando no nosso tempo, paz. O que é paz? É um estado de bem-estar, independente do que está acontecendo à sua volta. Isso é paz. É paz em meio à guerra. O mundo está em destroço, você está em paz. O que é isso? Presença de Deus. Presença de Deus. Ele disse, o fruto do Espírito é gozo, amor, na verdade, amor, que é outra palavrinha que está faltando, amor. Domingo passado nós estávamos falando aqui sobre o pai de Pet, criador de Samambaia. São pessoas que estão deixando de amar pessoas para amar bicho. O afeto que é do ser humano dá para o gato, dá para o cachorro. O afeto que deveria ser dos filhos é do carro, é da casa, é das coisas, é dos objetos. Não quebre a minha taça, senão te mato. Pô, é uma taça. É uma taça. A minha casa bem arrumada, impecável, ninguém mexa.
eu prefiro coisas do que pessoas. Outro dia eu estava na casa do irmão Edinho. O meu Edinho agora tem 2 netinhas. A Lena, ela é absolutamente limpa, impecável a sua casa. Sempre que eu fui lá, né, Lena? Pode ser que não seja nos momentos... É verdade, não é? A minha impressão que eu tenho é essa, que ela é muito zelosa, ela é muito maravilhosa, assim, como dona de casa, como esposa, enfim, uma pessoa maravilhosa. A casa dela é sempre impecável. Vai lá agora para tu ver. Obra de arte na parede. O que é? As netinhas fazendo as suas obras de arte. Aí eles estão dizendo, pastor, já é tu. Eu disse, não, já mandei para casa, já foram. Hoje eles já foram para casa. Aguarde, ela vai crescer, não é? Ah, mas eu amo a minha casa arrumada. Você tem que amar gente. É preferível 1 zilhão de vezes o sofá bagunçado, a parede riscada, mas tendo alegria, paz, justiça, festa, família, mesa, conversa, briga. É 1000 vezes preferível. Mas o que se está preferindo hoje? Coisas! E não pessoas. E o que a gente tem que preferir? Pessoas. Deus ama pessoas. Ele morreu por pessoas. Ele se sacrificou por pessoas. Ele comprou pessoas. Não é coisas. Coisas é para servir as pessoas. O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria. Então a gente precisa, irmãos, perceber essas coisas. Uma outra característica que a gente vai ver sobre a morte é que a morte carrega. Aliás, o pecado carrega morte. O salário de pecado é morte. Qual é a característica da morte? Insensibilidade. Se tornar insensível. O morto não sente. Quando você escolhe o pecado em vez da santidade, você vai morrer. Vai se tornar insensível. O que Jesus disse em Mateus capítulo 5 foi: bem-aventurado é o que chora, porque ele será consolado. O que significa dizer que nós podemos chegar no nível que nós não choramos mais. Deus não nos toca mais, não nos impressiona mais, não sentimos mais, tanto faz como tanto fez. Nós somos absolutamente como uma estátua, como alguém morto, não reage, não tem vida. O rio de Deus passa e você está absolutamente indiferente, porque você está morto. Então Jesus diz, bem-aventurado é quando você ainda chora, porque você vai receber consolo do reino de Deus. Então veja, o pecado, ele pode endurecer o nosso coração a tal ponto que não nos emocionamos absolutamente. Eu estava contando para os irmãos um exemplo que aconteceu no Quero Te Ver. Um homem foi para o Quero Te Ver, e esse último agora, e de repente o homem estava chorando. Oxe, para nós é absolutamente comum que ele estava chorando. Todo mundo está chorando, muita gente está chorando, mas não é comum para aquele caso, porque depois viemos a descobrir que fazia dezenas de anos que ele não chorava. Desde que seu pai havia falecido, ele nunca mais havia chorado. Estava travado, as suas emoções mortas, secas por dentro. Lá no Quero Te Ver, Deus tocou ele e destravou a morte que estava lá e começou a chorar. Chorou, chorou. E ele estava feliz porque ele chorava. Olha que fantástico. O fato de você chorar significa que você ainda é humano, você ainda sente, eu ainda posso falar com você, você ainda se importa. Porque Deus tem falado com muitas pessoas, mas elas são estátuas, tanto faz como tanto fez, bate e cai, não entra nada, virou pedra. É isso que o pecado faz, morte, insensível. Mas Jesus disse, você é feliz se você ainda consegue se emocionar com Deus. Se Deus ainda consegue tocar você de tal modo que você se perde, você se rende diante dele. Diz, você é feliz, porque o pecado pode fazer isso conosco. Então veja no versículo 17, o salmista diz assim: sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado.
Ao coração contrito e quebrantado não despreza Deus. Escute isso. Davi está dizendo o seguinte: ok, eu pequei contra o Senhor terrivelmente. O que é que eu vou fazer agora? Sacrifícios? O Senhor quer que eu mate bois, ovelhas, em oferta ao Senhor? Sacrifícios? Pergunto para você, não é isso que acontece com a gente? Nós rompemos a nossa comunhão com Deus e a pergunta que vem é: ok, eu faço o que agora? Vou para Canidé de joelho. Me diga o que é que o Senhor quer. Se for, eu vou. Andar de joelho na pista com a pedra na cabeça até chegar em Canidé, para ver se o Senhor me perdoa. O que o salmista está dizendo é: eu descobri que o Senhor não quer saber de sacrifícios. Ele quer saber se o teu coração quebrou, se o teu coração está contrito, se o teu coração está quebrantado. Então, o sacrifício aceitável, o sacrifício que Deus quer saber é se você tem um coração quebrantado, se você deixou de ser pedra, se você se rendeu, se você caiu no chão, se você reconheceu o seu estado de perdido de Deus. Porque foi isso que Davi fez. Na hora que o profeta confronta o seu pecado, ele cai de joelhos e diz: pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Eu não presto, Senhor, me ajuda, misericórdia. Então Davi descobriu que o Senhor ama um coração contrito e quebrantado. Deus não consegue desprezar. Então, o que é que chama a atenção de Deus? Se você se quebranta, se você se humilha, se você se arrepende, se você muda. Veja, porque todos nós podemos cair, mas a grandeza do homem é o que você faz quando cai. Qual a sua atitude? Qual o seu comportamento? É insistir no seu erro, ou é se levantar, clamar por misericórdia e dizer: Deus, eu vou acertar, eu vou ajeitar o que não está direito? Quebrantamento e arrependimento. O Senhor diz: não me vem com sacrifícios, eu quero saber se tem quebrantamento no seu coração. Então o versículo seguinte diz assim, versículo 18: faz bem a Sião, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Deixa eu te contar, quando nós optamos pelo pecado, nossos muros de proteção são quebrados. O nosso telhado é descoberto. Nós estamos vulneráveis. Isso é muito sério, minha gente. Eu imagino que grande parte de vocês não está entendendo a gravidade e a seriedade do que é isso aqui que eu estou falando. Existem famílias, existem pessoas que estão com seus telhados absolutamente descobertos por causa de pecados. O que Davi está dizendo é: pelo amor de Deus, levanta os muros de novo. Preciso de um ambiente onde eu estou seguro. Levanta os muros de novo, Senhor. Levanta os muros ao redor de Sião. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Você é Sião, você é Jerusalém, mas se eu estou com os meus muros derrubados, o adversário, o inimigo, tem acesso fácil e rápido. Nós estamos desprotegidos. Se nós caímos numa determinada cilada, para a gente cair de novo é fácil. Você compreende isso? É fácil. Cai, é uma vida de queda. Nunca se levanta, nunca se restaura, porque não tem muros. O acesso do inimigo está fácil. Os muros estão derrubados. Como é que a gente conserta isso? Espírito quebrantado, contrito. Não desprezará o Senhor. Amém? Contrito e quebrantado. Irmãos, é Deus que levanta os muros ao nosso redor. Quando nós nos arrependemos e nos quebrantamos, Deus põe proteção sobre a nossa cabeça. Cabeça é onde estão teus pensamentos. É onde tem o acesso. Qualquer pessoa que começar a ser perseguido por um pensamento que não te deixa em paz, você vai acabar fazendo os desejos daquele pensamento. Mas existe um ambiente onde você está seguro. É esse aqui que Davi está falando: levanta de novo os muros. Por que é que eu caio, nunca me levanto, não consigo ficar de pé? Porque os muros estão derrubados, meu Deus do céu. Precisamos que Deus levante de novo esses muros. Está escrito lá em Filipenses capítulo 4, quando ele diz assim: olha, deixa Deus conhecer,
os motivos da tua oração. Deixa Deus conhecer os motivos da tua aflição. Deixa Deus conhecer a tua oração, a tua angústia por meio da tua oração. Aí ele diz, depois que você orar, depois que você clamar, o Senhor diz, agora começa a render graças. Rende graças. Aí diz o terceiro nível, ele fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Olha as duas coisas que a paz de Deus vai guardar, mente e coração. Uma das coisas mais difíceis de nós guardarmos, irmãos, são os pensamentos que não nos deixam em paz. Bate, 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 e aquilo fura o seu teto. Mas ele diz, se você clamar ao Senhor, se você deixar que Deus conheça os motivos da tua oração, e você começar a regar aquilo com ações de graças, o Senhor disse, vai acontecer de que a paz de Deus vai ser um capacete intransponível na tua cabeça. Tua mente terá paz. Mas não só a mente, o coração também. Por que o coração é importante? Porque o Senhor disse, a tua vida nasce no teu coração. São fontes de vida. É um lugar que precisa de proteção e segurança, porque as fontes da tua vida começam ali. Tudo que você está vivendo começou aqui. Se você está vivendo coisas ruins, começou aqui. É fonte da tua vida, sai daqui. Então eu preciso de segurança, de proteção aqui. Percebe? Uma das formas que tem, irmãos, é você começar a viver a palavra de Deus. A verdade no íntimo. Enquanto nós estamos pregando aqui, Deus está colocando verdades no seu íntimo. Elas são sementes. Sementes estão entrando no seu coração. Agora você vai ter que tomar uma escolha. Você vai regar essas sementes, cuidar dessas sementes, ou você vai desprezá-las. Se você desprezá-las, elas não vão produzir fruto eterno. Não produzem. Elas morrem. Mas se você começar a regar, o Senhor disse, você vai produzir. Essa semente que você está recebendo hoje vai produzir. Vai produzir. Uma só semente vai produzir 30 outras sementes. E outra semente vai produzir 60 sementes. E tem outra semente que vai produzir 100 sementes. A multiplicação é sobrenatural. Ela não é natural. É uma semente, mas Deus dá colheitas sobrenaturais. E isso vai depender da escolha, da decisão. Acolhe com mansidão a palavra no teu coração. E ela vai salvar, escuta a expressão, ela vai salvar a tua alma. É salvar a tua alma. A alma é a sede dos teus pensamentos, dos teus sentimentos e das tuas vontades. Se você acolher a palavra que você está ouvindo, o Senhor disse, eu vou salvar os teus pensamentos, a tua vontade e a tua emoção. Elas vão estar preservadas, guardadas. Elas não vão ser adulteradas, elas não vão ser mexidas. Elas estarão puras, porque o Senhor está guardando e protegendo. Meu Deus, eu fico olhando para o mundo, como Jesus disse, eu vejo o mundo como ovelhas que não têm pastor. Deus quer pastoreá-las, mas elas não vêm para o aprisco. Elas não se aproximam do pastor, elas fogem do pastor. Como que Deus pode pastorear você? O Senhor disse, Jesus quando olhou para Jerusalém ficou triste, porque disse, são ovelhas que não têm pastor. Mas quantas vezes eu quis fazer contigo como a galinha faz com seus pintinhos, e você não quis. Os profetas que eu te envio, você mata todos. Você despreza o seu Deus. Como que eu posso te pastorear? Mas Deus deseja nos pastorear, irmãos. Deus olha para vocês e ama tão perfeitamente cada um de vocês, conhecendo cada um de vocês como são por dentro. Deus dizendo, eu quero ser teu pastor, eu quero cuidar de você. Mas eu preciso vir, amados. Eu preciso vir. Eu preciso dizer sim para Ele. Eu preciso levantar a minha mão e dizer, Senhor, me salva. É como se você estivesse no oceano morrendo afogado, batendo, e Deus dizendo, levanta a mão, estende, e eu te pego. Porque precisa de uma decisão, de uma atitude sua, irmãos. Deus não vai pegar você à força. Tem que levantar a mão e dizer, Senhor, me salva. O que a Bíblia diz é que todo aquele que invocou o nome do Senhor não ficou envergonhado. O Senhor nunca disse não para um coração contrito e quebrantado. A Bíblia disse, acabei de ler, o Senhor não resiste. Se tem uma coisa que destrói o coração de Deus, irmãos, que pega o coração de Deus, é quando você está quebrantado. É quando você se rende. É quando você levanta a mão e diz, seja o meu socorro, seja o meu ajudador. Salva-me, Senhor.
Amém, queridos? Eu vou encerrar. Já derramei a porção dessa noite, desse horário. E eu quero chamar você que quer entregar a sua vida a Jesus. A expressão é essa, entregar sua vida a Jesus. É uma entrega. E eu quero orar por você. Você ouviu a palavra, fé veio no seu coração. Agora você toma uma decisão em cima da fé que chegou no seu coração. Amém? Você estende a mão e Deus pega você. Deus quer salvar você, irmãos. Deus quer salvar você. Aleluia. Pergunta a pessoa do lado aí, tu quer que eu te ajude? Pode perguntar, irmãos. Aleluia. Nessa hora é a hora que pesa a mão. Essa hora é a hora que as pernas tremem. Essa é a hora que você começa a pensar: meu Deus, o que é que eu vou perder? E tal coisa e tal coisa. E essa não é a hora de você pegar a calculadora. Essa é a hora de você se jogar. Sabe como é? Se jogar. Se jogar. A atitude de fé é uma atitude de alguém que se joga, que se lança nos braços do Pai. É uma atitude de se lançar. Na hora que você toma essa atitude, você vai perceber a mão de Deus pegando você, irmãos. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Na casa do irmão Edinho, ele mandou fazer um desenho gigante na sua garagem. É uma cena extraordinária. Ele fez uma cena de uma montanha, uma ovelha caindo e um pastor estendendo a sua mão e puxando aquela ovelha. Eu tenho certeza que aquilo é ele dizendo: Senhor, eu sou essa ovelha. Eu achei aquilo maravilhoso. Eu acho linda aquela imagem. Uma montanha, uma ovelha caindo no despenhadeiro e um homem, um pastor pegando aquela ovelha. Eu penso que o Adinho está dizendo: eu sou essa ovelha, Deus me agarrou. Deus me agarrou. Aquilo é uma mensagem, uma pregação para quem entrar naquela garagem. Irmãos, eu sei que é o que Deus quer fazer hoje. Há uma montanha, você talvez tenha caído no despenhadeiro e Deus está dizendo: alguém está estendendo a mão, segura, vem para cima, puxa. Deus está querendo salvar você, irmãos. Aleluia. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Oh, Espírito Santo, eu sei que tem coisa aqui, irmãos. Deus quer salvar você. Aleluia. Aleluia. Tem gente lutando com Deus aí. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Salva-me, Senhor. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Deus amado, aqui está a tua igreja. E está também alguns convidados, estão com as suas mãos estendidas. Que eu oro para que o Senhor os salve, que o Senhor a salve, que haja salvação, cura e libertação, em o nome de Jesus.